Olá galera do canal Wild Bikers Brasil. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Curta, deixa seu like e seu joinha. Esse aqui lado eu não consigo fazer o joinha, então esse joinha. Se puder, comenta, se quiser comentar. Porque hoje o assunto é bastante delicado. Eu estou até um pouco irritada. Até já tive que me medicar para não ter alguma crise. Porque é um assunto que envolve uma pessoa com epilepsia. Não estou defendendo nenhuma parte, apenas tentando colocar uma posição de o que os médicos falam pra gente que é portador de epilepsia e como funciona a questão de tirar habilitação. Todos epiléticos podem tirar habilitação? Não. Não todos. Como eu já mencionei em outros vídeos, 3%, de 2 a 3% da população são portadores crônicos, que têm uma epilepsia de difícil controle. E mesmo tomando medicações, não é possível controlar com eficiência as crises. Me enquadro nesse fator e hoje eu não posso mais dirigir. Então quer dizer que eu dirigi ano passado? Sim, eu dirigi até 2020. Ainda podia dirigir em 2020, mas já era moderado, já era mais restrito. E 2021 já não mais. O que eu falo sobre restrito? Eu não pegava a rodovia. Era uma coisa que eu só andava aqui, em casa, perto. Mas mesmo assim eu ainda tinha quase nenhuma crise. Só que em 2021 o negócio foi feio. Que até agora não foi possível controlar. Aconteceu um caso que envolve um rapaz, que eu não sei nada a respeito ainda, mas ele não estava alcoolizado, parece que teve uma crise epilética no volante, e infelizmente acabou atropelando algumas pessoas, causando danos e estragos, mas o que eu acho que é o que deve se levar mais em consideração é as pessoas que são feridas, e eu espero que ninguém tenha falecido, parece que houve somente feridos. A gente não sabe com que proporção de gravidade, eu acredito que foi com uma certa gravidade, algumas pessoas ficaram feridas, porque foi um impacto bastante forte. E esse rapaz não estava alcoolizado, ele é epilético. Como funciona para você tirar a habilitação? Quando eu pude tirar minha habilitação, eu estava há mais de 2 anos sem ter crises convulsivas, sem ter áureas. O que é uma áurea? É quando você nota alguma coisa de estranho acontecendo, você vê que você não está bem, você sente alguma coisa diferente, que é quase como uma premonição do que pode ou não pode acontecer. Então, quando isso ocorria, eu parava tudo que eu estava fazendo. E há pessoas que não têm essa áurea, que não sentem que vai acontecer alguma coisa. Acontecendo ou não, você tendo essa áurea, você para tudo que você faz até que ela passe. Porque muitas vezes ela já é um pré-aviso do que está para acontecer. Então você às vezes tem 2, 3 minutos. 2, 3 minutos é um tempo de você parar e estacionar. Então, o meu médico chegou à conclusão de que eu poderia tirar habilitação. O que muitos julgam é o seguinte: você só pode dirigir carro, né? Mas não moto. O meu médico já pensou o contrário, que preferia que eu dirigisse somente moto e não carro. Porque ele disse para mim o seguinte: se você estiver numa rodovia movimentada, não tiver acostamento, onde você vai enfiar o carro?
Você não vai poder dirigir adiante, 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 porque não vai dar. Daí você vai sofrer um acidente. Você vai causar um acidente, você pode causar vítimas. A moto não. Você enfia ela em qualquer canto, nem que seja dentro de uma valeta, que você entre na valeta e joga a moto ali e se senta num cantinho e espera passar. Depois pede ajuda para remover a moto, tirar, tudo bem. E segue em frente. E foi assim. Eu tive laudo médico emitido para poder tirar minha habilitação. Depois de 2021, a primeira coisa que o meu médico fez foi pegar minha carteira de motorista, foi passar no sistema no computador de que eu não poderia mais dirigir, porque estou fora de controle. Os remédios não conseguem mais controlar minhas crises. Então, eu tenho a carteira, mas ela não tem valor mais nenhum. É um papel inútil. Se o policial não pegar essa carteira e verificar no sistema, ele não vai saber que a minha carteira está com uma restrição. Então cabe da boa fé de cada um que é motorista e fazer o que é certo e não. Eu tenho consciência de que eu não posso mais dirigir. É difícil você perder aquela liberdade de ir e vir. Mas a epilepsia me trouxe muitas sequelas. De 2001 para cá. Fora as limitações que eu já tinha no passado, que já eram difíceis. E agora as demais que eu carrego, que são extremamente complicadas, muito complicadas de lidar. Porque vocês podem ver que a minha mão parece uma mão de cadeirante, gente. E essa outra é totalmente torta. E tenho muito problema nos ombros e as lesões do pescoço. Fora da perna, né? Mas bem, gente, tem muita gente julgando, crucificando, falando um monte de coisa. Não sei realmente se essa pessoa estava controlada ou não. Porque tem muita gente que tira habilitação e não comunica que vai tirar para o médico, tira por tirar. E pelo fato de poder dirigir. O que se sabe é que o rapaz não estava alcoolizado, ele fez o teste do bafômetro. Agora eu pergunto para vocês, quantos acidentes acontecem todos os dias envolvendo pessoas alcoolizadas? Muitos. E eu pergunto, como é que eles podem tirar a carteira? Fácil responder. Porque quando eles vão fazer a carteira, eles não estão alcoolizados. Depois que eles têm a carteira, eles aproveitam até uma determinada hora e de madrugada eles vão lá, ó, enchem o tanque, pegam o carro, assumem o risco de matar e geralmente causam acidentes, como aconteceu recentemente aqui. Aqui é um acidente atrás do outro. E aqui eu poderia apontar 1.000, 2.000 pessoas que eu vejo frequentemente alcoolizadas e dirigindo. Não vou dar nome. Não cabe a mim fazer isso. Porque a lei seca que achei que ia pegar mesmo, virou uma piada até. A lei seca. As pessoas matam no trânsito, estão alcoolizadas, elas têm o direito de não fazer o teste. Você tem o direito de ficar em silêncio. A lei favorece. Você pode matar uma família inteira. Para responder a um processo que vai tramitar 5, 10, 15 anos e tu tá livre. Essa é a lei brasileira. Agora, essa pessoa provavelmente estava se tratando e por infelicidade, não sei, estou apenas supondo, né? Não posso afirmar que essa pessoa acabou tendo uma crise e talvez essa pessoa poderia estar já há alguns anos sem crise e infelizmente aconteceu. Como acontece com pessoas que têm diabetes, pressão alta, pressão baixa. E eu pergunto, essas pessoas também não podem dirigir?
Os cardíacos também não podem dirigir? Tudo tem que ser avaliado com muito cuidado, com muita cautela, porque chegar e dizer nenhum epilético pode dirigir, isso é mentira, tá, gente? Epiléticos podem dirigir desde que estejam controlados. Bem controlados. Não é uma questão de dizer assim, ai, faz 2 meses que eu não tenho crise e eu posso dirigir. Não, gente, não é assim. É de 2 a 3 anos, dependendo de cada caso. Casos muito simples, às vezes, pede 1 ano, 1 ano e meio, onde só para controlar a medicação. Meu caso já é um caso complicado. Muito complicado. E eu não vou mais voltar a dirigir. Que eu sei que para mim eu tenho que ter um veículo adaptado, eu tenho que estar totalmente controlada, o que eu acho que vai ser muito difícil de acontecer, porque as crises estão muito fora de controle e tudo isso influencia. Para nós, luzes piscantes, um giroflex de uma viatura, de uma ambulância, já é um estimulador. Ele já acaba estimulando para quem está fora de controle. Para quem está bem controlado, não vai acontecer praticamente nada. Vai causar um desconforto, alguma coisa, mas não vai acontecer nada assim. Mas para quem não tem um controle, ele vai começar a se sentir mal. E vai ter crise, vai desencadear. Então isso é muito delicado, é um assunto delicado. Quantas pessoas com epilepsia têm formação, fizeram faculdades, doutorado, fizeram faculdade, doutorado, mestrado e sei lá mais o que, se formaram e não conseguem uma vaga de emprego. Ou quando conseguem, quando tem a primeira crise, já são demitidos. Muitos, grande maioria. A grande maioria que tem uma formação, que poderia exercer um cargo que lhes desse uma remuneração para aquilo que estudaram, uma remuneração, como eu digo, boa, que não é o meu caso, não podem atuar nas suas áreas, não conseguem emprego. E mesmo aqueles que não têm formação, por mais simples que seja o emprego, até para trabalhar como faxineira ou coisa desse tipo, não conseguem. Não conseguem. E não há uma lei que nos beneficie. Não existe uma lei. A única que estava para sair foi engavetada. Foi derrubada. Foi vetada pelo nosso presidente. Alegando que não há dinheiro para isso. Alegam N coisas. Mas para roubar dinheiro, sempre tem de onde tirar. Agora, para beneficiar pessoas que realmente precisam, que são portadores de doenças graves, crônicas, não tem. Lúpus e epilepsia é uma carta fora do baralho. Até quando? Até quando a gente vai ser feito de palhaço e vamos ser uma carta fora do baralho? Nós pagamos impostos também. Nós pagamos salários políticos. Por isso que nessa eleição eu vou fazer questão de votar. Mas infelizmente não vi nenhum candidato à altura para eu votar. Eu falo na lata. Não vejo nenhum candidato à altura para eu votar, porque é sempre a mesma laia. Queria que tivesse 1 ou 2, pelo menos, que pudesse se votar. E quando ainda tem um no meio que presta, os outros demais fazem de tudo para botar para fora. Porque você sozinho não faz nada. É preciso todo um conjunto de pessoas para conseguir se fazer alguma coisa. As leis precisam de apoio. E nós, portadores de epilepsia, portadores de lúpus, precisamos de apoio.
Nós temos deficiências, sim. Limitações, sim. Então chega de palhaçada no Congresso, no Senado, onde seja que for. A eleição está chegando. E eu sei que está na gavetinha lá esperando o processo lá para fazer encaminhamento, para fazer com que o trabalhador seja mais prejudicado ainda. Eu estou falando dos trabalhadores que estão com carteira assinada também. Eu falo porque eu tenho carteira assinada. Eu fiquei desde junho sem ganhar um centavo, gente.